amados, temos aqui esse texto de Lucas que fala sobre a segunda vinda de Cristo, e aqui eu quero compartilhar sobre os sinais desse texto. Temos aqui diante dos nossos olhos o sermão escatológico de Jesus, o sermão acerca dos últimos dias, do dia do fim. E aqui esse texto é registrado tanto em Mateus como em Marcos e aqui no Evangelho de Lucas. E meus irmãos, Jesus aqui anuncia um fim vindouro do mundo, dias escuros e tenebrosos que estão para vir. E aqui o Senhor Jesus relata os sinais desse tempo de fim. Aqui Jesus expressa certeza também de triunfo, anima a sua igreja a ser vigilante, porque o dia do juízo final, o dia da volta de Cristo, a sua segunda vinda, não é dia de tormento, de tristeza, de medo para a igreja, mas de vitória. E de vitória, como diz Hernando Dias Lopes, retumbante, de alegria, porque Jesus está voltando para nos redimir, para estabelecer entre nós um novo céu e a nova terra. Essa é a alegria que deve haver. Mas esse texto também nos alerta para não nos deixarmos levar pela sobrecarga dos pecados e dos cuidados desse século. O texto aqui nos mostra do Evangelho de Lucas, como na verdade em todas as Escrituras, que a segunda vinda de Cristo é a consumação da história. A Bíblia tem mais referências, 8 vezes mais referências acerca da segunda vinda de Cristo do que acerca da primeira vinda, que já se estabeleceu. Deus enviou seu Filho ao mundo, Ele reinou sobre nós, estabeleceu o seu reino, Ele conquistou aquilo que as Escrituras diziam que Ele deveria cumprir toda a lei satisfatoriamente e morrer a morte de cruz, sem pecado algum. Jesus satisfez as demandas da lei, Ele morreu em nosso lugar, Ele pagou o preço do nosso pecado e Ele já ascendeu ao céu, está assentado à direita do trono de Deus Pai, no dia em que há de vir e julgar a terra. E essa é a segunda vinda, da qual esse texto aqui fala. Muitos falsos profetas, irmãos, negam que Jesus voltará e outros tentam marcar a data da sua vinda. Até outros dizem que Jesus jamais virá, porque Ele jamais ressuscitou. Mas, irmãos, nós cremos que o Senhor Jesus voltará, porque essa é a sua promessa. Meus irmãos, o capítulo 21 de Lucas aqui se torna de muito difícil compreensão e precisa de uma boa interpretação, de uma boa hermenêutica dos fatos, porque aqui nós temos a dificuldade e reside em algumas concepções que eu quero compartilhar. A primeira delas é a profecia da queda de Jerusalém, quando Jesus diz: vede essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E essa profecia já se cumpriu. 70 depois de Cristo, ruiu as muralhas de Jerusalém, ela foi cercada e destruída pelos romanos. José, o historiador judeu, ele conta que mais de 1 milhão de judeus morreram naquele dia e que pelo menos 100 mil pessoas foram levadas cativas. As muralhas de Jerusalém, de fato, o templo do Senhor e toda a nação de Israel foi extirpada, o templo foi incendiado e destruído, não ficando pedra sobre pedra. É isso que diz aqui o verso 6 desse texto que lemos, e diz assim o Senhor Jesus no verso 6, aqui: vede estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. É exatamente esse relato, porque já caiu o templo de Jerusalém 70 anos depois de Cristo, essa profecia já se cumpriu. Meus irmãos, a segunda concepção que nós vemos nesse texto é da iminente perseguição, que também já se realizou. Jesus previu e profetizou as coisas terríveis que os seus seguidores, os seus discípulos teriam que sofrer por causa das coisas que haveriam de vir. E nós vemos isso no verso 12 desse texto, que diz: antes, porém, de todas essas coisas lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governantes, por causa do meu nome. E a terceira concepção que vemos saber nesse texto é exatamente essa, a iminência da volta de Cristo, a segunda vinda, do qual Jesus prometeu voltar. A igreja primitiva aguardou a sua volta e nós, através dos séculos, estamos aguardando a vinda de Cristo. Meus irmãos, precisamos compreender as passagens do Novo Testamento a respeito da sua segunda vinda. E esse texto aqui fala sobre os sinais do fim, antes que de fato venha o nosso Salvador. E entendendo acerca das concepções aqui desse texto, eu quero exatamente destacar a segunda vinda de Cristo, dos quais nós temos visto os sinais se cumprindo diante de nossos olhos. A profecia bíblica do Senhor, ela tem se cumprido ao longo da história da humanidade. Em primeiro lugar, irmão, Jesus, Ele prometeu voltar. Você crê nas promessas de Jesus em toda a sua profecia, porque todas as promessas de Jesus nunca, jamais deixaram de se cumprir. E todas elas têm se cumprido. Estamos aqui na iminência da sua segunda vinda. E o texto diz: respondeu Jesus: vede que não sejais enganados.
Porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções de guerras, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Temos visto guerras, rumores de guerras, irmãos, essas coisas é necessário que aconteça. Jesus disse, esses são sinais. Sempre houve discussões, especulações acerca da segunda vinda de Jesus. Você certamente já ouviu falar sobre isso. Mas Jesus disse que não nos cabe saber o dia nem a hora da sua volta, nem fazer especulações. Sabemos que a história se dirige para o cumprimento da profecia bíblica, como tem se cumprido a cada dia. A concepção cristã da história é que ela tem uma meta, como diz no termo grego, um telos, um fim. Ela tem um término, e esse término exatamente será no grande dia, o dia do Senhor, é o dia da sua volta. Meus irmãos, e que nela Jesus Cristo voltará e reinará para sempre com o seu povo, e já não haverá dor, nem lembrança do sofrimento. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A morte já foi vencida lá no Calvário, e eis que tudo se fez novo, porque nós habitaremos com o Senhor no novo céu e na nova terra. Meus irmãos, Jesus aqui usa das crenças básicas do pensamento religioso para afirmar o fato que é real, a sua segunda vinda. E o texto diz no verso 9, quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. E o texto nos diz, haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares. Coisas espantosas e grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Meus irmãos, a profecia fala de fomes e de epidemias. A profecia fala de coisas que nós temos visto diariamente diante dos nossos olhos. Como todo o avanço da científico, irmãos, o mundo, apesar de todo o avanço da ciência e de toda a tecnologia, o mundo tem surtos de epidemias em vários períodos. As pessoas têm sido acometidas de toda sorte de doenças e enfermidades. Assim estamos vivenciando, irmãos, nesse período, essa grande pandemia, esse terrível vírus que tem assolado pessoas, vidas em várias nações ao redor do mundo. E a ciência, a tecnologia e o poder dos homens nada pode fazer. Isso nos mostra a fragilidade da vida humana. Aqui o Senhor Jesus diz que esses são sinais. E Jesus lhe propôs exatamente para os seus discípulos a parábola da figueira. E aqui no texto nos mostra, no capítulo 21, verso 29, ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o sabeis, por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Nós sabemos analisar os tempos, as estações e as épocas. Aí Jesus compara, do mesmo jeito que vocês sabeis comparar as estações, compare os sinais do fim, através das coisas que estão acontecendo ao vosso redor. Jesus está voltando. Essa é a mensagem desse texto. Essa é a mensagem que tem ecoado através da história e dos nossos dias. Em segundo lugar, irmãos, temos que entender que na segunda vinda de Jesus, a natureza tem expressado a sua dor. É exatamente isso. Algumas pessoas dizem que não pode confiar na Bíblia porque sempre aconteceu e sempre acontecerá catástrofes naturais como nós temos visto. É certo que a natureza, ao longo dos séculos, sempre teve as suas manifestações, e isso é evidente. E ninguém está duvidando, ninguém está negando esse fato, não resta dúvida, mas a palavra de Deus diz que a natureza geme e aguarda pelo dia da redenção. Aquelas palavras de Paulo em Romanos, no capítulo 8, que nos diz, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Meus irmãos, enquanto estivermos nesse mundo, nessa natureza pecaminosa, nesse corpo corruptível, sempre passaremos por sofrimento, por percalços, até a morte. O texto diz que a terra geme por causa da queda do homem, porque o pecado não apenas atingiu a raça humana, mas todo o vasto universo, toda a natureza. É por isso que existem tantos terremotos e maremotos e tantas, esses sinais, esses tormentos sobre todo o universo. O texto diz, Jesus está aqui falando, nos versos 25 e 26, que a natureza expressará com maior ímpeto e com maior força na aproximação da consumação dos séculos. Veja o que diz o texto, haverá sinais no sol
sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. E diz mais, haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. E nós temos visto isso nas notícias, nas reportagens, meus irmãos, exatamente isso. Nós temos visto exatamente que as profecias do Antigo Testamento, com respeito ao dia do Senhor, Jesus reafirma, dizendo, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Jesus reafirma todas as profecias das Escrituras, pois nós temos visto o grande bramido dos mares, podemos entender como os tsunamis dos nossos dias. Um dos maiores tsunamis que houve há pouco tempo, ele levou mais de 200.000 almas em grande destruição naquela ilha. Meus irmãos, os poderes dos céus têm sido abalados, e os poderes dos céus, como os tufões, os tornados e as tempestades que temos visto nos relatos dos países da Europa, dos Estados Unidos da América. Meus irmãos, esses sinais estão diante dos nossos olhos. Pedro, em sua segunda carta, diz que os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Esses são sinais do fim deste mundo, irmãos. Esses são sinais da segunda vinda de Cristo. É um momento de expectativa da igreja, a volta de Jesus. A volta nos traz um grande juízo do Senhor sobre a terra. E nós podemos ver também, em terceiro lugar, que vivemos aguardando esse dia, na expectativa de vivermos toda a eternidade com o nosso Senhor. O verso 31 nos diz, assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra. Porém as minhas palavras não passarão. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. Será que você tem lembrado de buscar a face de Deus em oração, em jejum? Será que nós temos buscado a Deus em uma vida de santidade? Será que a igreja do Senhor tem despertado nesses dias? Porque eu tenho certeza que o Senhor permite que passemos por momentos como esse para nos ensinar a dependermos dEle, a buscar a sua face, a saber que Ele é Deus e que o homem não passa de pó. Não adianta confiar nos carros, nos cavalos, não adianta confiar nas fortalezas, nos palácios, no poderio bélico e na ciência e na tecnologia. Precisamos confiar em Deus que fez os céus e a terra, porque há de passar todas essas coisas. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. O Senhor conclama a igreja a ser uma igreja vigilante, uma igreja perseverante. Jesus conta uma parábola sobre a figueira e diz que quando começa a brotar, sabeis que o verão está próximo. Assim, quando virem essas coisas acontecerem, está próximo também o reino de Deus. A semelhança das mudanças das estações, a semelhança dos fatos que temos visto diante dos nossos olhos, precisamos saber, Jesus está voltando. E Jesus está voltando para buscar um povo redimido, um povo que o ame de todo o coração, um povo que o adore em espírito e verdade, um povo que busque a sua face com sinceridade e verdade, um povo que viva o evangelho da graça. O evangelho do amor, da justiça. Meus irmãos, o Senhor nos chama para ser um povo zeloso e de boas obras, de prática de justiça, para que a nossa luz brilhe diante das trevas, para que a nossa voz seja como sal, a nossa palavra seja a palavra de poder do alto. Jesus arremata dizendo para vigiar a todo tempo, orando para que possa escapar de todas essas coisas. O cristão deve viver em constante vigília. O cristão deve perseverar em oração, em temor, em busca do Senhor. Estando sempre alerta, permanente, buscando uma vida de santidade, vivendo à sombra da eternidade, preparando-se para estar na presença de Deus. É isso que acontece quando nós enxergamos os sinais, sabendo que Jesus está voltando para remir o seu povo. Meus irmãos, precisamos aqui ter os pés na terra, mas a mente na glória futura, porque viveremos com o Senhor por toda a eternidade. Imagine o novo céu e a nova terra, esse mundo sem sofrimento, sem angústia, sem tristeza e sem a morte. Porque é isso que o Senhor nos promete, uma vida plena,
Se você conhece o que é prazer, alegria e felicidade, o céu é infinitamente melhor. Por isso que Paulo diz, olha, em estar aqui na terra, em estar com o Senhor, que é infinitamente melhor. Paulo dizia, viver é muito bom, mas estar com Cristo é infinitamente melhor. Irmãos, estar no céu dos céus, viver eternamente com o Senhor, no lugar de alegria, plena felicidade, porque esse é o céu, essa é a promessa do Senhor na sua segunda vinda, e a igreja do Senhor anseia por isso. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo para os irmãos que devemos esperar a segunda vinda de Cristo, não com uma preocupação extremada para saber os mínimos detalhes, não como os especuladores querendo marcar dia e hora, e não buscando textos fora do contexto, mas aguardando o Senhor preparados, sabe, vigiando, vivendo uma vida de santidade, praticando a justiça, observando os mandamentos do Senhor, amando e amando. Amando a Deus de todo o coração é fazendo a sua vontade, é cumprindo com zelo tudo aquilo quanto o Senhor prescreve em sua palavra. Amando o nosso semelhante, que é exatamente o grande testemunho da igreja. Amando, perdoando, vivendo em comunhão uns com os outros. Precisamos confiar em Jesus, porque Ele nos prometeu novo céu e nova terra. E o verso 33 diz, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais hão de passar. Jesus está voltando, e Jesus está voltando para buscar a sua igreja e o seu povo. Meu irmão e minha irmã, creia no Senhor. Meu irmão, busque a face do Senhor. Entregue a sua vida a Cristo. Peça ao Senhor que Ele tenha misericórdia de si. Peça ao Senhor que lhe dê sabedoria do alto, que lhe aponte nas Escrituras aquilo que você precisa tanto ouvir da parte de Deus. Que nós possamos crescer a cada dia em santidade, em verdade, porque nós não podemos nos afastar das Escrituras, precisamos meditar nela de dia e de noite. Precisamos, irmãos, não colocar nossa cabeça sobre o travesseiro sem buscar a face de Deus. E eu quero dizer para você que essa é a oportunidade de você buscar uma vida de consagração ao Senhor. De você estar orando por pessoas que estão sofrendo. Nós sabemos de alguns irmãos e amigos que foram contaminados com esse vírus. Nós precisamos orar por eles. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que têm passado fome. Oh, meus irmãos, quantos motivos nós temos para orar. Pedir a Deus misericórdia e perdão. Pedir a Deus socorro. Que Deus te ajude, que o Senhor ajude a sua igreja, para que a igreja se levante como uma igreja que de fato ora, e que de fato confia e persevera. Eu quero orar por você e logo depois impetrar a bênção apostólica. Feche os seus olhos, vamos orar. Santo Deus, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela tua graça, pelo teu perdão e pela tua misericórdia. Ó Senhor, ouve a tua igreja, ouve o teu povo, Senhor, sara as feridas. Ó Deus, no nome de Jesus, nós sabemos que esse vírus não é a maior preocupação das nossas vidas, porque há um vírus maior do que esse, que é o pecado, que tem reduzido o homem à morte e que tem levado o mundo todo ao sofrimento e aos seus percalços. Ó Deus, levantamos agora, Senhor, a Ti em oração, suplicando a Tua misericórdia. Ó Senhor, levanta, Senhor, a solução para a cura dessa enfermidade. Ó Deus, que haja logo uma solução, que as pessoas e o mundo possa voltar à sua normalidade, mas a normalidade diferente em todos os tempos, sabendo que a nossa vida, o quanto é frágil, o quanto precisamos da Tua face, da Tua graça. Pai, tem misericórdia de nós. Ó Deus, que a Tua igreja seja despertada para pregar o Evangelho, aos de perto e aos de longe. A ênfase não é tanto no ide, mas em sim em pregar. Indo, pregai o Evangelho. Nos ensina a falar do Teu nome. Ó Deus, que esse momento seja um momento de buscar a Tua face, momento de uma vida de santidade. Abençoa as famílias que estão reunidas. Ó Deus, dá discernimento aos pais para que levem seus filhos aos Teus pés e que as famílias estejam buscando a Tua face. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor, espalhado sobre toda a terra, e que a Tua igreja, espalhada por toda a terra, levante o clamor, jejue e busque a Tua face, suplicando a Tua misericórdia. Ó Deus, te louvamos pela Tua graça bendita, pela salvação em Cristo Jesus. Concede-nos paz, alegria e fé. Oramos assim no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.